Vamos voltar para esse bloco. Candidato, eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer dentro dessa salada eleitoral. O seu candidato ao Senado, que inclusive pontua 5 vezes mais que o senhor nas pesquisas eleitorais, o Silvio Costa, defende com unha e dente Lula. O senhor odeia Lula, no momento. Não odeio Lula. Tá, o senhor não gosta dele no momento. Não bota palavra na minha boca. Ok. O senhor... Eu estou percebendo o prazer com que você diz que Silvio tem 5 vezes o meu voto. Eu senti o prazer, né? Senti o seu prazer. Vamos agora, para a pergunta. aí tudo bem, mas não bote palavras na minha boca. Tudo bem. Não é odeio Lula. O senhor não tem simpatia. Eu digo a verdade sobre Lula. Não pegue carona. Tá, deixa eu concluir. Digo os acertos dele e os erros dele. Deixa eu concluir. Eu estou dizendo a verdade ao eleitor. Ok. Então, o senhor não tem simpatia hoje por Lula e Dilma, ok? Está correta a colocação? Seria o termo bom ou não? Não tem simpatia hoje pelos dois? A questão não é simples assim, é simpático ou antipático, não é isso. Tá. Eu disse aqui, mas hoje o senhor eu reconheço os acertos de Lula e faço as críticas aos grandes erros dele. O senhor hoje não os defende. Não os defende. Silvio Costa, ao contrário do senhor, defende os dois com unhas e dentes. Isso. Como é que é essa chapa? Um pedindo voto para o PT, para Lula, e o senhor, esse antipetismo. Como é que vocês... Você consegue ver a diferença, Aldo, entre quem pede voto para 2 presidentes no mesmo campo político e quem pede voto, por exemplo, a chapa do atual governador tem um senador que pede voto para Haddad e o outro senador pede voto para Alckmin, não é? Humberto pede voto para Haddad, Jabas pede para Alckmin. Alckmin está no campo da centro-direita, Haddad está no campo da centro-esquerda. É uma esquerda já um pouco envelhecida, mas é no campo da esquerda. Aí o que então, é que acontece? Haddad e Ciro se equilibram nesse caso. É porque os dois estão no campo da centro-esquerda, percebe? Então a minha coligação, ela tem afinidade programática. Lídia Brunes e Silvio Costa, os 2 candidatos ao Senado, pedem votos para Haddad. Eu e Isabela, candidata a governador e vice, pedimos voto para Ciro Gomes. Ambos estão no campo da centro-esquerda. Então, é totalmente diferente, por exemplo, Júlio Lócio, que está pedindo votos para Marina, mas está agora aliado com o pessoal de Bolsonaro. Isso é incoerência programática. Como tem esta incoerência programática nessa aliança PT, PSB e MDB, mas que seria melhor, eles se odiando entre si. Seria melhor que pedisse voto para um só, seria? O senhor entende dessa maneira ou não? Não, porque essa eleição, ela está muito livre. É um novo modelo de eleição. É, porque as pessoas estão formando as suas chapas, porque estão se rebelando contra os cartórios dos partidos. Inácio, perfeito, Inácio. Nesse novo modelo de eleição, em tese, as eleições, as campanhas estão mais austeras, aparentemente. Elas contam... todas. Calma. Elas contam com o tal do fundo partidário. O fundão? Aí o fundo partidário é usado para pagar as despesas que apresentam nota fiscal, a impressão de material, a produtora de vídeo e tal. Mas tem um dinheiro que não se contabiliza. O dinheiro da compra de votos no dia 7 de outubro. Não é só isso, não. O dinheiro da militância paga na rua é pago em dinheiro espécie. Eu duvido muito que o militante daquele dê recibo. Nota fiscal. Eu acho que não tem nota fiscal. Não. Enfim, e o dinheiro principalmente que é derramado, principalmente pelas campanhas proporcionais, mas não só elas, no dia 7 de outubro, dia 6 de outubro, que é dinheiro vivo que circula. E esse dinheiro não é contabilizado. Esse dinheiro continua vindo de Caixa 2, continua vindo de campanha, continua vindo de empresa que é beneficiada por vários contratos com os vários governos e tal. E aí eu não estou perguntando se isso é verdade. Isso acontece, isso é um fato. Isso é um fato e todo mundo acha que não tem, tal, ou diz que não tem. Como resolver isso? Como combater isso? Como é que vai se resolver esse negócio? Quando é que as pessoas vão deixar de comprar voto e de vender voto? Em primeiro lugar, você está implícito na sua pergunta, Inácio, correto o assunto que você traz, que o eleitor precisa mudar a atitude, né? Não banalizar o voto. Eu acho que está na hora, o Brasil foi ao fundo do poço, ninguém está acreditando na política. É preciso o eleitor, em vez de ele simplesmente exercer um voto de protesto, muito desse voto de Bolsonaro é o protesto, e um protesto mal informado, porque o sujeito quer votar em Bolsonaro para protestar contra tudo isso que está aí, com raiva, né? Contra tudo isso que está aí, como se Bolsonaro fosse antítese a tudo isso. Bolsonaro é deputado federal há 7 mandatos. Fica botando o pai, o filho, o primo, não sei o que, todo mundo. É a velha política. Bolsonaro é tão velho quanto, mas induziu ao erro. E as pessoas ficam pensando, como eu estou contra a política, eu vou dar um voto de protesto, de raiva, como o Aldo disse, nesse Bolsonaro. Mas aí se a pessoa refletir um pouco mais, por isso que eu gosto do debate.
né? Eu adoro esse formato aqui do Roda Viva, que a gente fica aqui no fogo cruzado. É maravilhoso isso que vocês estão fazendo. Para que o eleitor que nos esteja assistindo, preste atenção ao serviço. Tem tanta gente boa, e não é só na minha coligação, não. Em outras coligações, eu aprendi isso no Congresso Nacional, em todas as bancadas. Quer ver um exemplo? Um homem como Roberto Magalhães, que eu era de outro campo político aqui em Pernambuco. Fui eleito deputado federal, ele era já deputado federal depois de ter sido governador. Rapaz, eu aprendi ali um homem de bem, um homem decente, com espírito público, que não era do meu campo político. Então, eu quero dizer ao eleitor, a partir da pergunta de Inácio, preste atenção quem são os candidatos. Não vote, não banalize o seu voto. Não troque por R$10, R$20, como estava dizendo o Sérgio Montenegro aqui, que acontece no dia da eleição. Vamos parar com isso. É mais isso. Agora, em segundo lugar, e eu me bati muito como deputado, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para fazer uma reforma política para valer. Essa reforma política que fizeram aí, isso é um arremedo. Deram mais poder às cúpulas partidárias. Qual seria a reforma política para valer? Para mim, era que o governo Lula não fez. Misto. Eu disse ao presidente Lula, eu disse, presidente, o senhor tem esse capital político aí, a que serve esse capital político? O senhor já está aí, isso era no final do segundo mandato, o senhor já está aí há 7 anos, presidente. Eu disse a ele numa viagem, naquele avião dele, o Aero Lula. O senhor perdeu todo o contato com Lula ou não? Não, não tenho contato Não já há tem nenhum muitos contato, anos. há muitos Nenhum anos. contato. Nenhum Desde contato. que... Nem o quê? Nem carta. Não, e esse carta a turma fica inventando, que fica fazendo carta. Isso é invenção, rapaz. Todo mundo agora quer dizer que é apoiado por Lula. Isso é tudo querendo surfar na popularidade do cara aqui em Pernambuco. Se essas mesmas pessoas, se tivesse em São Paulo, Jairo, essas mesmas pessoas que estão querendo pegar carona na popularidade de Lula, se tivesse em São Paulo, estava de costa voltada, não queria saber de Lula. É puro oportunismo político. Mas para dizer esse negócio aqui, eu me bati muito e disse ao presidente Lula, presidente, joga o seu capital político para fazer a reforma do sistema político e eleitoral no Brasil e para fazer a reforma do Estado. O Estado hoje não mói para quem mais precisa, ele mói para os seus cartórios. E aí eu desafiei o presidente várias vezes. Ali eu já estava começando a divergir, porque com aquele capital político, meu amigo, se eu tivesse tido aquele capital político, a primeira coisa que eu faria era reforma política e reforma do Estado. E o presidente errou porque não fez isso. Mas qual seria essa reforma política? Distrital misto e liberdade da votação, para você não ter esses controles desses cartórios. Então, o distrital misto, que é metade, cada eleitor tem 2 votos. Um ele vota na lista partidária, e aí tem que botar regras democráticas para a confecção da lista. Para a composição da lista. Senão é a mesma ditadura de hoje. Senão é a mesma ditadura dos cartórios de hoje. Mas o segundo voto, no distrito, ele votar, porque tem a proximidade. É o sistema alemão, o melhor dos 2 mundos. Seria aquela verdade absoluta, então, de votos ou não? Não, ainda não. Não, é a combinação o mesclar, né? Não, esse da verdade absoluta é na direção oposta. Né? Tá, eu queria um distrital misto com cada voto. É como na Alemanha. Aí dá um equilíbrio entre a identidade pessoal do candidato e a identidade programática dos partidos. Mas, candidato, só uma questão sobre essa questão da distrital, porque é o seguinte, geralmente esse sistema distrital ele funciona melhor em sistemas parlamentaristas. O Brasil é presidencialista. Eu mudaria para o parlamentarismo, muito bem colocado. O senhor acredita que funcionaria parlamentarismo no Brasil? Na prática já está quase um semi-parlamentarismo, não é verdade? Então, eu acho que está na hora de botar parlamentarismo, voto avulso, para poder quebrar essas máquinas partidárias que cometem esses estupros políticos que a gente viu agora, com um sistema distrital misto. Está aí uma boa reforma. Sérgio? Antes da pergunta, eu só queria fazer um comentário, porque eu acho engraçado a gente falar em reforma política aqui com um Congresso que tem uma perspectiva de renovação de 30%. Sim, mas o povo pode reverter isso. Eu acredito que o Congresso está completamente descolado do povo. Depende do telespectador, depende de cada um de nós aqui. Pegando o gancho do Inácio aí dessa questão de dinheiro para a campanha, o fundo partidário permitiu quanto ao senhor esse ano para a campanha? Um valor insignificante? O senhor está vivendo a campanha de arrecadação? O que esses partidos que estão na minha coligação em valores, estão viabilizando? Não, eu não sei exatamente quanto já chegou. Só dá para fazer santinho? Eu não estou cuidando disso. Pouquíssimos santinhos e a questão da propaganda eleitoral, elaborar o guia. É uma candidatura austera, franciscana e tecnológica. Lisa. E isso não está nos impedindo de estar nas ruas, está sendo reconhecido pelas pessoas e com chance de crescer e ir para o segundo turno. Sérgio, depois eu queria só complementar o que eu estava falando aqui. A gente tem uma perspectiva de 30% de renovação. Claro que o senhor tem no seu palanque candidatos a deputado e a gente tem que respeitar. O deputado é o representante direto do povo. Mas o Congresso é o pior nas pesquisas. Como o doutor Ulisses dizia, espere o próximo que pode ser pior ainda. Que resquício de credibilidade a gente pode ter? A gente já viu o Congresso tentar votar 10 projetos de reforma política.
Ninguém legisla contra si. O Congresso muito menos, que é o pessoal que a gente já sabe, Você tá que certo. está acostumado Tem que ter a ter o pressão bom e da o melhor. sociedade. Né? Aquele status quo que está ali mantido, gente com 10 mandatos, 11 mandatos. Como é que se muda isso com a reforma política? O senhor foi deputado, três Sabe como é que mandatos. se muda isso? Com participação nos movimentos sociais, Você com acha que não debates tem, como não? esses aqui, Você acha que não tem com mais tomada de participação? consciência das pessoas, com participação. Não é só ficar reclamando. Engenheiro de obra feita, como dizia meu pai. Ficar só reclamando da humanidade. É preciso fazer. Mas como é a E eu estou participação dando popular? um testemunho para incentivar a juventude. Até porque a gente Sérgio, tem hoje um Sérgio, candidato favorito nas pesquisas. tem que ter prática, O povo está atitudes. pedindo para o candidato favorito nas Sérgio, pesquisas atirar nas outras pessoas, liberar a arma. Quer dizer, é uma isso é coisa um horror. completamente diferente. Isso é um Como é que horror. ele pode confiar ainda que o eleitor sabe Mas votar? isso foi Não é causado pelos questão de próprios políticos, Então, é Sérgio. isso que eu estou Então, falando. não é Como é que o questão de eleitor pode confiar. votar? Ainda Não, votar como essa é decepção. Sim, O Bolsonaro é uma decepção. aí qual é Deixa eu a responder. consequência disso? Você levanta um problema, Sérgio, fundamental para a democracia brasileira. Daí decorrem duas atitudes. Uma é ficar só analisando e reclamando. A outra é participar. E aí eu estou dando um testemunho aqui para a juventude, para as pessoas de bem, para as pessoas que querem uma democracia melhor, com a minha atitude. Eu tinha mais 2 anos ali, tranquilo na OEA. Estava bem prestigiado, num cargo de secretário de acesso a direitos da OEA, que equivale a de ministro da OEA. Só que quando você se candidata na OEA, se eu tenho um cargo de ministro da OEA, eu não posso pedir licença e depois voltar, terminar o senhor não e voltar. volta mais. Não, eu renunciei ao mandato que eu tinha na OEA para vir aqui disputar um mandato em condições difíceis em Pernambuco para dar um testemunho. Porque não adiantava eu ficar lá na OEA reclamando da política brasileira e vendo a política de Pernambuco no fundo do poço. Marcelo. Então eu fui chamado, atendi essa convocação, estou dando um testemunho na prática, porque uma coisa é fazer discurso. Outra coisa é Outra é você chegar e tomar atitudes e, às vezes, em detrimento do seu interesse pessoal imediato. É isso que eu estou fazendo e muita gente está percebendo isso. Por isso que eu digo, essa minha candidatura, ela está tendo um valor pedagógico também. Por isso é que ela é nova, Marcelo. Apesar de eu ter 56 anos de idade. Que não vem 56 anos não é velho, não, candidato. Não estou dizendo que é 56 velho, não. anos. Não, e ninguém Você disse está que ela era apesar velho. de ter 56? Eu disse que ela era velho por Não, Isso é eu jovem. me considero jovem. Se você quiser, vamos apostar carreira na beira da praia amanhã, que pode ser que A eu única ganhe. pessoa que disse que o senhor era velho por causa da idade foi o senhor que botou apesar. Mas eu faço questão de Mas esse não foi o momento. Mas Mas eu tenho orgulho de ter 56 Não, anos. sem Eu quero problema. lembrar, Ok, deixa eu Bernie pedir. Sanders, Candidato- candidato lá nos Estados Unidos, teve 76 anos, tem uma mente mais jovem do que, às vezes, um menino de 20. É relativo. claro. Candidato É. Cabral chegou aqui em 1500, todo mundo sabe, porque leu, né? então, Marcelo candidato, A Montanini. questão da idade. Marcelo. Não tem essa relação. Acho que a gente lê para se informar das coisas que a gente não viveu também. Vamos para Marcelo, depois eu volto para o Jair. Candidato, o senhor falou muito aí em velha política e eu queria tocar num ponto que eu, sinceramente, gostaria de ter visto alguma defesa do senhor e não vi. O senhor é um dos 72 políticos investigados pelo Ministério Público Federal, supostamente por desviar cota de passagem aérea, num esquema chamado de farra das passagens entre 2007 e 2009. Isso já foi absolvido. E eu Se justamente... um promotor lá, desses que querem aparecer, que querem ser celebridade, que querem participar da vida pública sem ter coragem de disputar a eleição. Então ele fez uma ação, botou meio mundo de gente, fez mais de uma ação, botou uma 70, botou outra 100, botou o Congresso Nacional todinho. Os mandatos executavam a verba de passagens de acordo com as regras do dia. Foi isso que foi a sentença. A sentença absolveu todas essas pessoas. Então não isso houve, aí- Se tem desvio- um ponto, seu Marcelo, Sim. você não conhece a minha história, você não me conhece. Você não sabe, não tem nada na minha vida pública que desabone. Eu sou ficha limpíssima. Ao contrário, enquanto esses canalhas que estão aí, muitos deles na cadeia, pegaram o dinheiro da política e colocaram no seu patrimônio pessoal, Pernambuco, que me conhece, sabe que eu peguei dinheiro que eu ganhei na minha atividade profissional de advogado e de procurador e de professor da Universidade Federal, paguei tributos e botei muitos recursos nas candidaturas que disputei e também candidaturas que eu não disputei. O senhor ficou mais pobre depois que entrou para a Muito política? mais. Hoje, os meus sócios, que eram minoritários no meu escritório da advocacia, eles têm hoje 5, 6, 7 vezes o meu E patrimônio. para que diabo o senhor quer voltar para a Porque política é serviço. A verdadeira vocação política não é para enriquecer, não. Quem quiser enriquecer, vá para outra atividade. A política é um sacerdócio. Marcelo, E eu estou conclui a vendo a pergunta. sociedade pernambucana no fundo do poço, sei que posso dar uma contribuição, porque tenho trânsito em Brasília, tenho experiência política, sei andar no meio do povo, sei andar em todos os setores. Estou trazendo essa experiência. Agora o senhor falou que empobreceu, mas da última campanha que o senhor disputou para hoje houve um acréscimo de patrimônio, não houve?
Não sei se houve, acho que não houve, não. O senhor declarou. Não. O que eu estou dizendo a você, Marcelo, e todo mundo sabe aqui, quando eu entrei na política foi em 2002. Eu era dono de um escritório de advocacia. O senhor era e rico? Faturava, eu me considerava Era rico. rico. E gastei muito. Aliás, antes Empobreceu. mesmo de eu entrar na política, eu já ajudava as campanhas eleitorais dos candidatos do Movimento Como Popular. militante. Todos esses, sempre, desde que eu comecei a ter sucesso na advocacia e ganhar dinheiro, eu sempre ajudava as campanhas. Depois, em 2002, ajudei muito. Então, meu patrimônio hoje é 20% ou 30% do que seria se eu não fosse político, se eu não tivesse sido deputado federal. Então a política Quero foi dizer ruim para o você- senhor no campo pessoal, né? Não foi ruim, não. Não, perdeu dinheiro, né? Porque dinheiro não é tudo, não, Aldo. Tá, Dinheiro perfeito. é parte da vida. Perfeito. Quando você tem o essencial para sobreviver, e eu tenho, você não fica fazendo cálculo se você é honesto. Certo. Agora, tem muito canalha que entra na política para enriquecer. E por isso tem muito canalha que está vendo só quadrado, né? Jário, você quer perguntar? Depois Pois eu é, vou para a tudo, gente está depois falando Antônio. muito de dinheiro e como é que vai funcionar Quem essa... puxou o assunto foi vocês. É, então, Mas pode puxar qualquer um. pois é, então vamos, Pois é. vamos puxar a criptomoeda aqui. Como é que vai funcionar Pronto. isso na prática? É. Já que é visionário, é do futuro, é vanguardista e é dinheiro, como é que vai funcionar o cara lá no sertão trabalhando com essa coisa de criptomoeda e casa, é uma casa da moeda ali na cidade dele, tem um tio Patinhas lá para fazer. Como é que vai funcionar essa história? São duas propostas, né? A criptomoeda e a moeda comunitária, a moeda para o município. Primeiro, a criptomoeda. O atual governo... Desculpa, a criptomoeda já é uma moeda existente do É, ponto de vista é, virtual, eu né? gosto do nome cripto- A palavra é. criptomoeda, Bitcoin, né? né? Porque a Bitcoin. Eu gosto do nome criptomoeda melhor do que o virtual, porque o virtual parece que é uma moeda Mentirosa. que vai se esvanecer, mentirosa, Tá. né? Então a criptomoeda é regulamentada pelo Banco Central e nós estamos apresentando como uma das soluções para dois problemas. Um, é que o governo do estado está devendo, com nota emitida, 1,4 bilhão a fornecedores de bens e serviços. Isso gera o quê? Quebradeira nas empresas. Essa conta a pagar é Contas a pagar, restos a pagar. 1,4. É 1,4 bilhão. E aí, o que é que acontece? As empresas, a quem o Estado deve, porque essas empresas deram bens e serviços ao Estado, e o Estado não pagou. E depois ficou batendo no peito. Consegui, na crise, manter a folha de servidores em dia. Sim, mas a das empresas que o Estado não pagou, as empresas não puderam deixar a sua folha de trabalhadores em dia. E elas não puderam pagar a sua cadeia de fornecedores de insumos. Então, outras empresas também ou tiveram que demitir trabalhadores ou quebraram, né? Ou não pagaram em dia as folhas. Então, é muito cômodo você, como governador, e o atual governador está fazendo isso, eu paguei em folha quando o Rio de Janeiro não pagou. Também comparar com o Rio de Janeiro, né, não é mérito para ninguém. Mas ele não pagou a folha, mas ele não pagou as empresas a quem ele deve. E essas empresas, ao não receberem os créditos do governo do Estado, essas empresas não puderam pagar as outras empresas a quem elas devem e aos seus próprios trabalhadores. Para resolver este problema, não é simples, porque 1,4 bi, Aldo, é o que está faturado. Se você botar o que não está faturado, mas que foi o serviço prestado ou o bem entregue ao Estado, isso chega a 3,4 bi. Então, é muito dinheiro. Pernambuco, em um ano, 2017, investiu 1 bilhão 140 milhões de reais. menos que a dívida, né? 1 bilhão 140. E está devendo a fornecedores 1,4 bi e, se botar um não faturado, 3,4 Mas bi. desculpa, para pegar a pergunta do Jari para a gente para a virada de bloco, aí seriam casas chegar. espalhadas? É? Não, aí eu vou chegar. Aí, para esta solução, como o Estado não vai ter de imediato esse recurso todo, porque ele tem que cuidar do custeio e do investimento, em 2019, quando se o pernambucano quiser, já estiver no governo, o que é que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma solução através da criptomoeda, da alternativa à empresa que tem um crédito a receber do Estado, de que ela pode receber parte do seu crédito em criptomoeda. Cria um mercado paralelo. Essa criptomoeda, ela pode pagar ao Estado os seus tributos em criptomoeda. A regulamentação que eu vou editar permite que a empresa receba, mas que também ela pague ao Estado em criptomoeda. Para ela poder aceitar, né? Adicionalmente, ela pode não aceitar. Para ela poder aceitar, ela pode pagar também. Para poder ela né? pagar, senão ela ficava com a criptomoeda e não tinha quem passar. E aí, para ela ter a quem passar, nós estamos propondo que ela possa passar também para outras empresas.
Então a outra empresa diz, eita, essa empresa vai quebrar porque o Estado não vai pagar ela. Só que agora o Estado vai pagar ela e parte do que ela está me devendo, ela me paga em criptomoeda e eu pago parte do meu tributo ao Estado. Perfeito. Então nós vamos girar e vai poder botar dinheiro na economia e vai poder, portanto, ativar a economia pernambucana por essa moeda. E a da moeda comunitária é muito para a segurança. Você também, com regulamentação do Banco Central, Jairo, você pode criar uma moeda comunitária pelo município. Então, o município de Vertente do Lério, em vez de o sujeito ir lá comprar em Surubim, ele vai comprar com a moeda comunitária de Vertente do Lério no mercado interno. Parte da despesa dele ele faz na padaria, no armazém, no açougue, na feira. Aí vai circular por ali. E aquilo diminui a atratividade para a bandidagem querer assaltar aquele município, feito fizeram em Surubim. Porque a moeda só rende ali, né? Só gira ali, Deixa eu pedir dá mais permissão. segurança para alguns municípios. Pedir permissão para o senhor mais uma vez, para Tranquilo. os colegas. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para